Muito bom, então. Um bom dia a todos. Não sei se estão ouvindo, claro, bom som. Espero que sim. Aqui o sol já acontece desde as 6:30 da manhã. É bom revê-los, apesar da distância e da imagem, às vezes, um pouco distorcida. É bom revê-los e partilhar convosco a palavra de Deus, estar junto em espírito. Isso é muito bom, muito importante. Mais do que trazer um ensino novo, o mais importante para nós é sempre estarmos relembrando aquilo que Deus tem nos ensinado, muitas vezes através da sua palavra e na vivência, no dia a dia, na igreja, com os irmãos. Sempre queremos novidades, sempre queremos aprender coisas novas, mas de repente esquecemos de lembrarmos de lições passadas, básicas, importantes para a nossa caminhada. Muitas vezes nos sentimos desanimados. A rotina do dia a dia muitas vezes nos traz certa apatia e nós precisamos ser avivados pela palavra de Deus, animados para seguirmos com entusiasmo a carreira que nos está proposta. Cada um de nós tem esta carreira. Eu muitas vezes me sinto como aquele ilhado, uma pessoa um náufrago. Alguns filmes relatam experiências de pessoas que, num naufrágio, numa queda de avião, de repente se encontraram numa ilha, abandonado, sozinho. Muitas vezes nós estamos assim na nossa caminhada cristã de fé. Parece que de repente estamos numa ilha e clamamos por socorro, pedimos sinais de socorro e parece que ninguém nos ouve. O que acontece então? Essa experiência que cada um de nós sente e percebe, e vive. Eu queria, nesta manhã, ser breve, claro, apresentando o Salmo número 13. É um salmo curto, mas pode nos ensinar muita coisa, pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz, penetrante como uma espada de dois fios, e ela vai discernindo os nossos pensamentos, nossas motivações, e isso é muito importante. Salmo 13, 3. Vamos ler este salmo importante e aprender com Davi, uma pessoa que viveu no limite. E muitas vezes nós estamos assim, vivendo no limite. Salmo 13, 3. Diz assim: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando consultarei com minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, ou na tua graça. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Este é o Salmo 13, um salmo de Davi, um salmo de lamento, mas também de uma oração que pede socorro perante a demora de Deus responder e atender o seu clamor. Quantos de nós não passamos assim a semana, talvez meses, quem sabe até anos, clamando
orando, e parece que Deus está distante demais. Parece que Deus está indiferente à minha situação. Parece até que Deus precisa atender outros diante de mim. Eu fico lá para trás, esquecido, abandonado, jogado à própria sorte. Este era o sentimento de Davi, e quiçá não seja o sentimento também de cada um de nós. Este salmo de Davi, ele é curioso. Ele começa mostrando os sentimentos de Davi. Depois mostra os adversários de Davi, os inimigos de Davi. E por fim, ele fala da sua confiança. Curioso como o Davi, o rei Davi, quando escreve os seus salmos, e aqui não é diferente, ele sai do Salmo 23 querendo correr para o 91. Ele sai ou passa pelo vale da sombra da morte e quer ficar na sombra do Onipotente. Todos nós queremos ficar agasalhados, protegidos à sombra do Onipotente. E Deus providencia e proporciona este conforto para cada um de nós. Este salmo provavelmente foi escrito quando Davi fugia de Saul. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 14 em diante, mostra esta fuga, este sentimento de estou sendo perseguido, estou sendo abandonado, eu estou sendo tirado da minha família, da minha nação, e contado como um criminoso, como um qualquer, como um desprezível. São sentimentos, são circunstâncias da vida que muitas vezes nos levam para esta situação. Veja você que o Salmo 13, por 4 vezes, Davi, olha que o salmo é curto, Davi, ele clama 4 vezes: até quando? Até quando, Senhor? Por quanto tempo? Fazemos esse tipo de oração muitas vezes: Senhor, quanto tempo tenho que suportar tal situação? Por que isto agora? Trata-se sempre de alguém que está no sufoco, vivendo no limite. Não aguenta mais a situação. Por quanto tempo? Eu não aguento mais. Está difícil caminhar. Estou desanimado. Mais do que obter uma resposta de uma explicação, na verdade, ele está expressando todo o seu sentimento. Muitas vezes em nossas orações, que se tornam até mecânicas, muitas vezes deixamos de ser sinceros diante de Deus. E Davi está sendo muito sincero. Ele está mostrando que ele está impaciente, que ele está ansioso, ele está até deprimido e, quem sabe, até revoltado com a situação que se apresenta na vida dele. Muitas vezes, este é o nosso sentimento, mas vamos diante de Deus e ficamos até meio constrangidos em abrir o nosso coração, mostrar para Ele que estamos com o coração doído, que nos sentimos preterido, esquecido, que Deus está nos tratando com indiferença ou não está respondendo à nossa oração. Parece que a conexão caiu e a gente não consegue linha, não consegue falar com Deus. O que acontece então? O primeiro versículo que nós lemos aqui, ele diz: até quando esconderá de mim o teu rosto? Parece que Deus está fugindo da gente. Este era o sentimento dele. Ele estava passando por uma situação difícil e não entendia por que Deus permitia tal problema na sua vida. Ele clamava ao Deus vivo, Deus presente, conforme a palavra de Deus nos ensina, mas parece que Deus o havia rejeitado. Nós temos esse tipo de sentimento também, não era só exclusividade do rei Davi, não. Todos nós passamos por estes momentos de incertezas.
Mas o salmista aqui ele vai nos revelar, pelo menos nesses curtos versículos, 6 versículos do Salmo 13, três atitudes para tomarmos quando chegamos a uma situação desse tipo, onde estamos impacientes, ansiosos, até revoltados, inconformados com a situação. E no verso 3 ele mostra a primeira atitude que nós temos que tomar quando estamos num beco sem saída, numa ilha, abandonados, largados e esquecidos. O verso 13: atende-me, ouve-me, ó Senhor, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. A primeira atitude é não abandonar o clamor. Quando a situação fica difícil, a gente perde as forças, perde o ânimo. E a primeira coisa que deixamos de fazer é de orar. A gente fala, Deus sabe, Deus vai cuidar, paciência. E esquecemos de clamar. Mas aqui Davi, ele não pode e não quer parar de clamar. Ele sabe que o socorro só pode vir de Deus. E este é o Senhor que nós temos, um Deus vivo, presente. E conforme o livro de Hebreus, capítulo 4, no verso 13, mostra que os olhos do Senhor estão atentos a todos os nossos movimentos. O Senhor conhece, nos assiste e sabe o que estamos passando. E quer exatamente que possamos expressar o nosso sentimento e, mais ainda, buscar o clamor dele. Veja que Davi, ele insiste nesta oração. Diferente de muitos de nós que paramos de orar, desistimos de clamar com facilidade. Isso porque quando as coisas não acontecem, a gente desanima. Mas ele continua clamando, ele insiste em oração. Será que estamos insistindo em oração? Será que estamos dedicando mais tempo à oração? Ou achamos que a oração faz parte de uma liturgia de culto? Fazemos aquela oração de praxe, modelo, apenas para agradar a quem ouve do nosso lado e, quem sabe, Deus olhar e fazer um check. Ok, ele já orou, já se apresentou. Abrir e expor o coração diante de Deus, como Jesus ensinou. Tranca a porta do teu quarto. Fale em secreto ao teu Deus que te ouve e te atende. Há um fato que chama a nossa atenção de um pastor lá nos Estados Unidos da América, da igreja do Brooklyn, Nova York. Vocês podem até consultar na internet e ver a história deste homem, desta família. O nome dele era Jim Cymbala. É um pastor batista de uma igreja, mega igreja, em Nova York. Jim Cymbala tinha uma igreja de mais de 4.000 membros, uma igreja muito ativa, ponto de referência na cidade. A família toda trabalhando na igreja. Olha que você carregar toda a família, os filhos para a igreja, às vezes não é fácil. Mas chegou um dia, isso aconteceu uns 10, 15 anos atrás, que a filha adolescente, Krish, chegou para o pai e falou, e para a mãe, eu não quero ir para a igreja. Afinal de contas, eu estou indo já quase para a universidade. Eu prefiro caminhar com meus amigos. Vou morar junto com a malta que está indo para a universidade. E aquela adolescente se revoltou contra a família, contra a igreja e foi embora. A família, o pai ficou em choque. Como pode um líder de igreja, de uma mega igreja, grande igreja, ter o principal membro da sua família, a sua primogênita, abandonar a fé, abandonar a casa, ir embora? Alguns amigos de ministério chegaram para Jim Cymbala e falaram, meu amigo, continue no ministério,
Você tem um povo muito grande para carregar, a responsabilidade é imensa. Filhos são assim, filhos vêm e vão, filhos de repente se revoltam. Isso acontece, isso é comum, isso é normal. Segue a sua vida, toca a sua igreja. Mas como pode um pai esquecer um filho? Como pode uma mãe deixar para trás a sua filha? Eles oraram, mas estavam chocados, perplexos, desanimados, e foram abandonando o clamor e orando por outros, pela igreja, tentando salvar o que podia. Afinal de contas, a vida segue, a vida continua. A gente sempre diz isso, usa esse tipo de argumento. Meses depois, poucos meses depois, numa reunião de oração que acontece todo meio de semana nas igrejas batistas, uma senhora, no final da reunião de oração, levantou e confrontou o pastor Jim Cimbala. Querido pastor, nós estamos aqui toda semana em reunião de oração, clamando por fulano, por ciclano, estamos orando pela família X, Y. Já oramos por tantas pessoas, por diversos motivos: saúde, desemprego, desavenças. Mas, pastor, até onde eu me lembro, a igreja nunca levantou um clamor por sua filha. Nós nunca oramos para que a sua filha voltasse. Nunca fomos diante de Deus com este problema. E aquele instante, a igreja parecia uma sala de parto, não é verdade? Todo mundo gemendo, orando, clamando. De repente, tornou-se aquela reunião um fulgor para clamar, levantar um clamor. E por incrível que pareça, muitas vezes oramos e depois vamos, sem perceber a mão de Deus operando. Naquela mesma noite, já tarde da noite, o telefone toca em casa daquele pastor e a filha, do outro lado da linha, em prantos, chorando, fala com a mãe: Mãe, o que está acontecendo aí em casa? De repente, como se fossem escamas caírem dos meus olhos, de repente o meu coração começou a agitar. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou longe? Ela voltou para casa naquela mesma semana e ela perguntou: Vocês estavam orando por mim naquela noite? Alguma coisa aconteceu. Sim, isso foi uma experiência de um pastor num outro país. Cada um de nós tem a sua experiência diante de Deus. O rei Davi, aqui no Salmo 13, tinha lá a sua experiência. Clamou, clamou, expôs os seus sentimentos. Parece que nada estava acontecendo. Veja que o profeta Daniel, no capítulo 10, faz uma oração clamando por Deus. Mas a resposta da sua oração vem dias depois, quando ele precisava para ontem a resposta. Às vezes, não entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, mas Deus sempre tem um propósito para nos ensinar, para nos fortalecer e para se revelar a nós. Mostrar o que vai dentro do nosso coração com tal situação, com tal circunstância e problemas que seja. Nós temos agora no verso número 5 a visão firme acerca dele mesmo. Mesmo diante de uma circunstância adversa, mesmo com sentimentos confusos de impaciência, de revolta, de ansiedade, de estresse, e os nossos dias provocam tudo isso. No verso 5 ele diz: Eu confio na tua benignidade ou na tua graça. Você tem convicção da tua fé, da palavra que você carrega? O apóstolo Paulo, em segunda carta a Timóteo,
Ele diz e expressa exatamente isso no primeiro capítulo. Porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele tinha convicção, sabia exatamente o que Deus tinha preparado para ele. Isso porque o Salmo de Davi aqui diz exatamente isso: não abandonar o clamor e, mais ainda, não abandonar a confiança. Muitas vezes a nossa fé começa a ficar enfraquecida e a gente deixa ela esquecida. Mas Deus tem os seus propósitos. Somos capazes de confiar somente em Deus quando tudo vai bem? Quando tudo está indo ótimo no trabalho, em casa, quando estamos ganhando dinheiro? Ou quando chega uma adversidade, uma situação que não esperávamos, pronto, já muda tudo, cai o nosso semblante. Lucas, no capítulo 8, lá no verso 50, tem um episódio muito interessante de um chefe, de um ancião de uma sinagoga chamado Jairo. Jairo estava com a filhinha doente, prestes a morrer, e ele vai ao socorro pedir ao Senhor Jesus para ir até a casa dele. E olha que Jesus podia ter curado à distância, como fez lá em João capítulo 4. Mas aqui em Lucas 8, Jairo convida Jesus para ir para casa e Jesus vai com ele para tentar salvar a filha doente, à beira da morte. E no caminho, no percurso, chega uma senhora, uma moça, uma mulher aflita, com um problema crônico, e interrompe aquela caminhada e faz com que o Senhor se demore para atender a angústia daquele pai. E essa demora parece que a menina sucumbiu. Quando o Senhor resolve o problema, a doença e cura aquela moça da sua enfermidade, chegam pessoas da família ou da casa de Jairo e falam: para que incomodar o mestre? A sua filha já faleceu. A resposta do Senhor Jesus para Jairo, que provavelmente o Senhor, olhando para o rosto de Jairo, viu se transfigurar, cair em profunda tristeza. O Senhor fala para Jairo: crê somente. Talvez o Senhor esteja falando com cada um de nós esta manhã, esta mesma expressão. E no original, o tempo verbal nos traduz melhor a situação. Continue crendo, continue confiando. A situação parece que é indefinida, parece que não tem mais jeito, mas o Senhor conclama: continue crendo. Continue nesta senda, mesmo desanimado e fraco. O Senhor vai te sustentando, o Senhor vai te provando, o Senhor vai te dando força para caminhar. Já vimos que não podemos abandonar o clamor, não podemos abandonar a confiança. E a última atitude, numa situação de parece que estou isolado e abandonado, ninguém me ouve, estou numa ilha pedindo socorro, fazendo sinal e não aparece ninguém. Ora, a última atitude é não abandonar o louvor, a adoração. Esse Salmo número 13, ele termina de uma forma muito esquisita e estranha para cada um de nós. Estávamos esperando uma reviravolta de fui à luta e venci. A resposta aconteceu, o anjo de Deus apareceu, mas não. De repente, no verso 6, ele simplesmente diz: cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Cantarei ao Senhor, adorarei ao Senhor. E olha que ele, por 4 vezes, pergunta: até quando? Por que isto? Aos meus inimigos à volta. Estou um passo da morte.
No primeiro livro de Samuel, no capítulo 20, ele diz isso: estou a um passo da morte. Mas continuarei adorando e louvando, porque eu sei que o meu Senhor tem controle de toda a situação, ele sabe o que está fazendo. Parece que as circunstâncias do rei Davi não mudaram, mas Deus transformou quando Davi deixou de olhar para os sentimentos, para as circunstâncias e começou a olhar para o Deus poderoso, para as promessas da palavra de Deus. Quando olhamos para as circunstâncias, quando damos mais expressão aos nossos sentimentos, às nossas imaginações, caímos em desânimo, em desespero. Mas quando olhamos, nos voltamos para a palavra de Deus, queremos adorar, porque o amor de Deus é bem maior do que o nosso amor a Ele. Como o amor de Deus, ele é profundo em nossa vida. Isso faz lembrar a história de Pedro, quando quis andar pelas águas. Lembram? Mateus capítulo 14, lá pelo verso 22 em diante, vocês vão ver isto. À noite, os discípulos pescadores, senhores dos mares, de repente, eles olham e veem o Senhor Jesus andando pelas águas. Eles se assustam pensando que é um fantasma. Pedro, na sua arrogância, na sua soberba, Senhor, se é tu mesmo, eu quero vir andando pelas águas. Ele foi, e o Senhor chamou ele. Pode vir. E ele deu alguns passos sobre as águas. Pedro também deu uma de surfista. Mas quando ele começou a perceber o vento, quando ele começou a perceber as ondas agitadas ao seu lado, olhando para as circunstâncias e tirando seus olhos do Senhor, ele começou a afundar. É assim que acontece. Foi isso que aconteceu com o rei Davi. Enquanto ele olhava para as circunstâncias, para os seus sentimentos, para a sua perspectiva de vida, ele não conseguia ver nenhuma esperança. Mas quando ele se voltou ao Senhor, ele descansou na palavra. Todas as coisas são possíveis, aquele que crê. Romanos 8:28, o Senhor tem esta promessa para nós: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que o amam. Pense um pouco agora sobre o Senhor Jesus. Quando o Senhor estava lá na cruz, ele clamou assim também: Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Não foi isto que o Senhor clamou? Quando ele estava nos representando lá na cruz, quando todo o pecado veio sobre ele, o seu, o meu, o vosso. Deus não pode com o pecado e o Senhor se sentiu abandonado. Muitas vezes precisamos confessar os nossos pecados, por isso que nos sentimos abandonados. Por isso que Deus parece que não quer responder a nossa oração. Confesse seu pecado, arrependa-se, volte para o Senhor, confie no Senhor, não abandone o clamor. Isaías, no capítulo 28, verso 21, tem um verso muito estranho que se aplica ao Senhor Jesus também. Diz assim: Deus precisou desamparar o justo para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu plano, seu ato, seu estranho ato. O Filho de Deus morrer no meu lugar. Isso é muito amor. Isso vai além da minha compreensão. Por isso que nós entramos em rota de colisão com os nossos pensamentos, olhando para as circunstâncias, problemas, nos limitamos a uma vida muito pequena. Olhamos e nos desesperamos porque não conseguimos enxergar o dia seguinte. Mas o Senhor, ele olha além. Ele olha para a eternidade. Ele sabe muito bem o que está fazendo na nossa vida. Hoje podemos chorar. Hoje podemos clamar. E parece que Deus não está se importando.
Mas o Senhor está recolhendo no seu odre todas as nossas lágrimas, diz o salmista. Ele conta todos os nossos passos que estamos vagueando. Ele conhece muito bem a nossa estrutura. O Senhor sabe muito bem e cuida de cada um de nós. Nós podemos contrastar neste episódio como Davi ficou desesperado e como ele terminou adorando a Deus. Para superar o desânimo, a depressão, a ansiedade, não pense no que não queres que aconteça na sua vida. Não pense naquilo que você tem medo que aconteça. Pense nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Pense naquele Deus que se encarnou e foi na cruz no teu lugar, o próprio Filho de Deus. Isso revela muito amor. E é este amor que nos quebranta. O profeta Jonas, para terminar, no capítulo 2, quando desfalecia a sua alma, diz a palavra que ele lembrou-se do Senhor. Lembre-se do Senhor e o que ele fez lá na cruz para te resgatar. Adore ao Senhor, continue louvando ao Senhor. O Senhor honra aqueles que o honram. Que o Senhor venha nos abençoar e edificar a sua igreja aí em Oiã. Essa é a minha oração para que o Senhor aplique a sua palavra através do seu Santo Espírito na vida de cada um. Que comecemos e continuemos a orar, clamar, confiar e adorar o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.